E por que empresas offshore continuam sendo a melhor opção para investimentos no exterior? Tá? Eu coloquei aqui para patrimônios superiores a US$ 500 mil, porque essas empresas offshore têm custos, né? Então, eventualmente, investimentos menores, pequenos, pode não compensar você ter um offshore. Mas para investimentos superiores a 500 mil, esses custos são diluídos. E ele traz várias vantagens aqui. A primeira é a própria possibilidade de várias estratégias de racionalização fiscal, como essa, por exemplo, a compensação dos prejuízos com os lucros, que não são possíveis para a pessoa física. A segunda, que para mim é a mais grave, é o maior risco hoje de você investir diretamente nos Estados Unidos sem uma estrutura offshore. É que existe um imposto de herança nos Estados Unidos que vai até 40% do valor investido nos Estados Unidos. Depende do valor investido, tá? Mas é uma tabela progressiva até 40%. Se você tem valores substanciais investidos no mercado americano, por exemplo, você comprou ações da Apple, você investiu em título de tesouro americano, montou uma carteira ali de 3 ou 4 milhões de dólares, sem uma estrutura offshore. Em casos de falta do sócio, os seus herdeiros poderão pagar até 40% de imposto de herança, porque você é investidor direto nesses ativos. Se você colocar uma estrutura em outro país, você abrir uma empresa, por exemplo, em Cayman ou em BVI, que, por sua vez, invista nesses ativos, essa empresa é que passa a ser a detentora desses ativos. As empresas não morrem. Então, você deixa de ter o risco de imposto de herança nos Estados Unidos. Você passa a ser sócio de uma empresa, por exemplo, em BVI ou em Cayman. Essas empresas elas não tributam herança. Em caso de falta, você automaticamente estará isento de qualquer imposto. Tá? A simplificação das obrigações acessórias no Brasil também, porque se você investir em vários ativos, no Brasil você tem que, cada vez que você tem lucro numa venda de uma ação, cada vez que você recebe juros, você tem que, agora, pela nova MP, você pode passar a fazer isso uma vez por ano só, mas mesmo assim você tem que controlar cada ativo e você depois tem que discriminar isso na sua declaração de bens e direitos. A partir do momento que você tem uma empresa offshore, você declara só uma linha, que é o investimento, é o aporte capital que você fez nessa empresa. A outra vantagem de uma holding internacional é a separação do patrimônio pessoal. Então, aqui é uma questão de proteção patrimonial. A empresa ela te blinda, né? Contra eventuais, sei lá, processos judiciais, litigações estando dentro de uma empresa, aumenta muito o nível de proteção patrimonial. E a vantagem de você conseguir fazer o seu planejamento, se você controlar a sua sucessão. Tá? Então, essas empresas offshore, em princípio, via trusts ou via testamentos, existem várias ferramentas, umas mais complexas e mais caras do que outras, em que você define como é que você quer que a sua sucessão aconteça. Obviamente que ela não poderá nunca estar em desacordo com a legislação brasileira, mas ela tem a vantagem que isso estando bem desenhado, o processo de sucessão é muito rápido. Não tem aquele processo de inventário que tem no Brasil, não tem que passar por nada disso. Se você estiver investindo diretamente nos ativos no exterior, vai passar por aquele processo todo de fazer inventário no Brasil, pode levar anos, né? Isso aqui, eventualmente, estando bem desenhado, em uma semana, às vezes 10 dias, seus herdeiros estão de posse das ferramentas que eles precisam para continuar gerindo essa empresa no exterior. Como podemos ajudar? Tá? A mensagem aqui, eu acho que é importante para nós, que eu queria trazer não adianta, para já, quem tem offshores, a nossa visão é que não tem um motivo para preocupação, além do fato de que vai passar a pagar imposto sobre o lucro, o que, na nossa visão, até está correto, porque essa tributação não é abusiva. Quem estava se preparando, ou quem pretende investir no exterior e diversificar o seu portfólio do risco Brasil, ele deve
privilegiar estruturas offshore, com ou sem MP, tá? Pelas várias razões que a gente apresentou ao longo dessa palestra. Evitar começar a investir em qualquer tipo de ativo sem conversar antes com especialistas, tá? Garanta que o seu assessor financeiro ele tem um conhecimento bastante profundo das questões tributárias internacionais, que envolvem tributação nos Estados Unidos, para quem investe nos Estados Unidos, e no Brasil, tá? Para evitar investir em ativos que podem ser bastante interessantes para o investidor americano, mas não são tão interessantes do ponto de vista fiscal para um investidor não residente nos Estados Unidos. Bom, como podemos ajudar? A gente, em 3 etapas. Então, a primeira etapa aqui do planejamento tributário internacional. Antes de começar a investir, não existe uma fórmula. Eu vou abrir uma offshore em tal jurisdição e vou passar a investir via jurisdição. Depende. Tá? Então, depende da situação de cada investidor. Nós temos uma equipe que é especializada no planejamento tributário para investidores internacionais. Então, antes de começar a planejar os seus investimentos, é importante que vocês procurem um especialista em tributação internacional, e nós temos uma equipe muito forte aí. Depois de investir, nós temos todo um acompanhamento, tanto da parte de tributação global, nos Estados Unidos, no Brasil, a gestão documental e questões de sucessão também. Tá? Então, a partir do momento que nós temos um produto que se chama gestão fiscal, que dá tranquilidade aos nossos investidores. Os seus ativos no exterior estão protegidos para ele e para os seus herdeiros. Tá? E caso você tenha alguma empresa nos Estados Unidos, ou ativos nos Estados Unidos, e que você precise fazer o tax return nos Estados Unidos, nós temos uma empresa americana que é especializada em tax returns nos Estados Unidos.